Olá, povo de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Muito bom ter você pela primeira vez, ou se você está novamente aqui no nosso canal, se você já nos acompanha, ou se você está vindo aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo, tá bom? Para você que não nos conhece, eu sou Jonathan Cadiz, esse é o canal Colégio do Discípulo, onde a nossa prioridade é falar da Palavra de Deus. E se você não é inscrito, eu já quero te pedir esse favor, tá? Se inscreva aí no nosso canal, dê o seu like, tá? Compartilhe, ative o sininho das notificações e assim você nos ajuda a ter mais visualizações, tá bom? E você também vai ter acesso ao nosso material que nós sempre colocamos aqui no canal, tá bom? Bom, gente, hoje é mais do que especial, porque hoje nós vamos falar de escola bíblica dominical. Hoje nós vamos simplesmente para a terceira, já estamos na terceira lição do quarto trimestre, tá bom? Que é a revista Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, tá? Essa lição de número 3, sempre com uma semana de antecedência, nós estamos aqui colocando a lição para você ter tempo para estudar, tá bom? Antes de ir para a vinheta, vou te dar aquela dica bacana. Vai na descrição, tem muito link bacana para te ajudar na lição da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Você que é professor, você que é aluno, tem link de esboço, tem link de subsídio, tem dinâmica, tem um link do grupo Manual da EBD, muito bom, onde a gente coloca todos os reforços para a Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então vai lá e pode se fartar nesse material todo aí, tá bom? E assim nós vamos seguindo juntos, sendo edificados pela Palavra de Deus. Galera, como eu disse, hoje nós vamos para a lição de número 3, a lição que vai passar no dia 15 de outubro de 2023, que é dia do professor. Então, para você que é professor, parabéns pelo seu dia, tá? Embora seja só domingo, a lição que nós estamos dando aqui é de domingo e eu já quero lhe parabenizar. Essa lição tem como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. E tem como propósito estudar a perspectiva de missões no Antigo Testamento. Para isso, temos como elementos importantes a nação de Israel e o amor de Deus manifestado à mulher estrangeira, a viúva de Sarepta, que foi encontrada por Elias, e o chamado de Deus a Jonas para ir a Nínive. Assim podemos ver evidências no Antigo Testamento que se tornarão muito claras no Novo Testamento, a respeito da obra missionária. Para isso nós temos como texto áureo Isaías capítulo 49, versículo 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. A verdade prática fala que o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Galera, também tem um link lá das nossas redes sociais, tá? Tem um link do Instagram, Manual da EBD, onde nós colocamos materiais de apoio para a Escola Bíblica Dominical. Vai lá e a gente coloca todos os dias a leitura diária da lição de adulto, para te ajudar também a estudar cada lição, tá bom? A leitura bíblica em classe, eu não vou ler com você para ganhar tempo, mas é muito importante, você não pode deixar de ler na sua aula a leitura bíblica em classe. E você que é aluno, não deixe de ler e estudar isso em casa, assim como a leitura diária. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8 e 9 e o versículo 17.
E também o livro do profeta Jonas, capítulo 1, o versículo 1 e o 2, tá bom? Que vai falar sobre, em 1 Reis, vai falar sobre a viúva de Sarepta, e no livro de Jonas, claro, vai falar sobre o profeta Jonas, tá? Nós temos como tópico 1, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Subtópico 1, o plano de Deus. Subtópico 2, a falha de Israel. E o subtópico 3 fala da contribuição de Israel para o mundo. Bom, eu começo dizendo que Deus sempre teve um plano para resgatar a humanidade. Esse plano se dá desde o livro do Gênesis. Quando o homem peca, Gênesis 3,15, Deus diz que da semente da mulher nasceria um. E diz que esse um feriria a cabeça da serpente. Esse um, é claro, obviamente, é Cristo. E como ali já está concretizado o plano da salvação, Apocalipse 13:8, por exemplo, diz que Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, ele não foi morto quando o homem pecou. O plano para o resgate do homem não veio após a queda ou durante a queda, mas desde a eternidade, Deus, em sua presciência, em sua onisciência, já sabia da queda e já tinha um plano para restaurar o homem. Antes de dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha o plano para resgatar o mundo. Essa salvação era para todo mundo e não só para Israel. João capítulo 1, versículo 29, por exemplo, quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de Israel. Não, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tá? O plano era para todo mundo, porém o plano de Deus era que o testemunho de Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Gênesis 2:12-3, nós estamos falando desde a primeira lição, o chamado de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para que isso ocorresse, era necessária a escolha de uma nação. O plano de Deus para salvar o mundo passava por Israel. Israel seria uma nação missionária. Através de Israel, todos os povos ouviriam falar do testemunho de Cristo. E não somente isso, mas o próprio Cristo viria, e de fato veio, de Israel. Mas nem eles mesmos reconheceram Jesus como seu Salvador. Então, Israel, portanto, falhou na sua missão. Além de falhar por não reconhecer Jesus como Messias, como o Salvador, como a concretização desse plano, Israel falhou porque, como uma nação missionária, Israel deveria ser um modelo para o mundo. Eles também se tornaram raciais, nacionalistas demais, excluindo as outras nações. Nós vemos isso até na igreja primitiva, já no Novo Testamento. Como que os apóstolos tiveram dificuldade de levar esse evangelho aos gentios, como Jesus tinha falado. Por quê? Porque eles eram muito nacionalistas. Israel achava que só eles tinham o direito de conhecer a Deus. Nós não podemos achar que só porque somos cristãos, só nós temos o direito de conhecer a Deus. Temos que levar os outros ao conhecimento de Deus, tá? Então, Israel tinha que influenciar os outros povos, mas, ao invés disso, eles que foram influenciados pelos outros povos, mergulhando assim na idolatria, na desobediência e nos pecados morais. Apesar da falha em sua missão, Israel contribuiu para o mundo. Jesus veio de Israel. A Bíblia Sagrada veio de Israel. Eles preservaram os escritos sagrados. E assim nós podemos hoje gozar do privilégio de conhecer a Deus através da sua palavra. Tá? Então, Israel, apesar da sua falha, teve uma grande contribuição para o mundo. O tópico 2 fala do amor de Deus para as outras nações. O subtópico 1 fala dos olhos de Deus sobre todos os povos.
Subtópico 2, a viúva de Sarepta e o profeta Elias. E o subtópico 3, a missão de Jonas em Nínive. Deus sempre olhou e amou todos os povos, toda a terra, todas as nações. Prova disso é o textuário da Bíblia, quando Jesus diz para Nicodemos, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não deu o seu Filho apenas por amor a Israel, a uma nação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Inclusive, nas profecias sobre o milênio, por exemplo, mostram como as nações estarão redimidos naquele dia. Isaías, capítulo 52, versículo 10, o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isso aqui é uma profecia que fala do reino milenial de Jesus. Naquele reino, todas as nações, os gentios, aqueles que, obviamente, isso trata de uma questão escatológica também. Então você sabe, aqueles que não se curvaram perante o anticristo, aqueles que não tiveram a marca da besta, aqueles que permaneceram fiel e todos os santos salvos através do tempo, esses serão remidos de todos os cantos da terra. Isso já era visível no Antigo Testamento. Também vemos alguns casos particulares, como a viúva de Sarepta, que é citada aqui mesmo, e o profeta Jonas, a cidade de Nínive, como Deus amou aquele povo e tratou da salvação daquele povo. Nós vemos o caso de Raabe, por exemplo, nós vemos o caso de Naamã, que eram povos que não eram judeus. Como, por exemplo, Deus usou o profeta Elias para ir até Sarepta, uma cidade fenícia, ao sul de Sidom, cidade estrangeira, cidade que não fazia parte de Israel. Mas Deus, pela sua graça, alcança uma mulher que aguarda a morte. Além da multiplicação da farinha e do azeite na botija, que é provisão, Elias, pelo poder de Deus, ressuscitou o filho daquela mulher, que é um milagre. A resposta e confissão daquela mulher, em 1 Reis 17, 24, é tremenda. Ela diz: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então ela também recebe conhecimento de Deus. Elias, nesse texto, mostra no Antigo Testamento a importância das missões transculturais. Levar a esperança a quem está sem perspectiva de vida. Levar provisão a quem está com fome. Levar o poder do Espírito, sinais, prodígios, maravilhas, milagres para quem está em uma situação difícil, como ele fez. E, principalmente, levar o conhecimento de Deus. Fazer Deus conhecido em outros os povos. Aquela mulher, ela conheceu Deus através do ministério de Elias. Agora nós vemos o profeta Jonas, e o profeta Jonas, o autor Wagner Gabi, o comentarista Wagner Gabi, faz questão de frisar uma coisa muito importante. É um dos poucos missionários do Antigo Testamento, enviado a outros povos, missionário transcultural. Ele é enviado a Nínive, capital assíria, uma nação má, cruel, perversa, imoral. Jonas fica indignado de ver o perdão de Deus alcançar aquela nação cruel, má, perversa, depois que ele prega e eles se arrependem. Então Deus mostra para Jonas como ele ama a humanidade. Capítulo 4, versículo 11 de Jonas. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais? Então, Jonas simboliza aquele tipo de pessoa que faz acepção de pessoa. Ele acha que, por causa da condição daquela pessoa, ela não merece chegar ao conhecimento de Deus, ela não merece o perdão de Deus. 1 Timóteo 2,4 diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Nós não podemos cair no mesmo erro de Israel. Israel se achava os únicos dignos do amor
do perdão, da graça de Deus. A igreja que tem esse pensamento, o cristão que tem esse pensamento, ele não vai fazer missão, principalmente missão transcultural. Você já pensou se Deus agisse assim com você? Se Deus agisse assim comigo? Quem éramos nós? Mas Deus nos perdoou, nos justificou, nos restaurou e nos deu a posição de filhos e cordeiros de Cristo. O salmista diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou do seu trono para ouvir o meu clamor, e ele diz assim, ele me tirou de um charco de lodo, de um lamaçal de imundície. Deus resgata o homem no meio da lama do pecado. Paulo diz em Romanos 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E hoje que nós estamos no caminho, que nós estamos caminhando, que nós estamos na igreja, vamos dizer assim, como que nós queremos achar que determinada pessoa ou outra não tem o direito de receber a palavra do Evangelho, o amor de Deus, a graça? Não podemos tropeçar aonde Israel tropeçou. Nós não somos dignos do amor de Deus. Nós precisamos apresentar esse Evangelho. Nós precisamos levar esse Evangelho. Nós precisamos levar a mensagem do reino de Deus a toda criatura. O tópico 3 fala das alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Subtópico 1 fala das alianças de Deus e o subtópico 2 explica o que é aliança incondicional e aliança condicional. Deus sempre fez alianças com o povo, visando restaurar a comunhão que o homem perdeu na queda. O propósito de Deus sempre é se aproximar do homem, e ele faz isso através de alianças. Através dessas alianças, Deus tem o propósito de tornar sua glória conhecida às nações. O Salmo 46, no verso de número 10, tem uma parte muito interessante que diz: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O propósito de Deus é que as nações cheguem ao conhecimento dele. Ele faz isso através das alianças. Existem 7 alianças globais. Aliança edêmica, que foi no Éden, aliança adâmica, aliança noética, que foi com Noé, aliança abraâmica, que foi com Abraão, a aliança mosaica, que foi a aliança que Deus fez com Moisés, a aliança davídica, que foi a aliança que Deus fez com Davi, e a nova aliança, que é o período que nós vivemos, que começou com Cristo e continua com Cristo e se concretizará com Cristo quando ele retornar. É a aliança de Cristo com a igreja. Tá? Algumas alianças de Deus com a humanidade são chamadas de alianças incondicionais e outras são chamadas de condicionais. Alianças incondicionais são alianças que não dependem do homem. Deus, a partir da sua soberania, escolhe, e é óbvio, cumpre com o seu poder divino, independente da resposta do homem. Agora, a aliança condicional é uma aliança onde basicamente Deus propõe, como o nome diz, condições ao homem. Então Deus só a cumprirá se o homem cumprir sua parte. É um acordo mútuo. Isso é aliança condicional. Depende da posição do homem. Israel, por exemplo, Deus fez alianças incondicionais e alianças condicionais. Israel está afastada de Deus, porque não cumpriu as condições para isso. A aliança, o pacto que Deus fez com Israel, era que se Israel fosse fiel com ele sempre se inclinaria para Israel. Israel não foi fiel e Israel está afastada de Deus. Agora, Israel é abençoada por Deus. Povo abençoado é o povo de Israel. E por quê? Porque isso não dependeu de condição. Deus prometeu que eles seriam prósperos. A maior aliança incondicional é a que Deus prometeu e cumpriu através de Israel, que foi a vinda do Messias. E através dele a graça alcançou todos os povos.
cumprindo, assim, o propósito de Deus de alcançar todas as nações e, através da igreja, vem se cumprindo. Por isso, a igreja precisa pregar esse evangelho a todas as nações. Gálatas capítulo 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filho. Então, Deus enviou seu Filho para cumprir, através da igreja, aquilo que Israel falhou, que é proclamar essa mensagem a todos os povos. Como conclusão, nós vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. O seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação para si, mas proclamá-la entre as nações, a sua glória entre todos os povos e as suas maravilhas. Salmo 96, verso 3. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões do Novo Testamento, que é o tema da próxima lição, e eu te aguardo até lá. Muito obrigado, eu espero ter lhe ajudado com esse vídeo e lhe espero até a próxima lição, tá? E até os próximos vídeos. Deus abençoe sua vida, fique na paz, um abraço.